Pessoal, bom dia. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada nós vimos os estudos das preposições e nós vimos, que as preposições é uma classe de palavra que é responsável, por ligar palavras ou sentenças umas às outras, Elas que servem para dar, aqui o complemento, que é exigido de alguns verbos, né? Caso alguma dúvida, eu quero que vocês revejam essa aula sobre as preposições, releiam o material, tá? E na sequência dela nós vamos estudar aqui a transitividade do verbo, objeto direto e objeto indireto. Lá no início do ano, nós conhecemos, pessoal, os termos principais da oração, que seria sujeito e predicado, lembram? Lembrando que toda oração é um enunciado que tem a presença de um verbo, ou melhor, a frase verbal, como eu expliquei para vocês. Aqui, gente, eu coloquei duas frases simples para então já estar explicando para vocês, o que seria essa transitividade verbal, o que vem a ser objeto direto e indireto. No primeiro caso, nós temos aqui a primeira frase para a gente estar fazendo uma análise. Carlos era ciumento. A gente para aqui, tá vendo? Apenas eu tenho uma afirmação de que Carlos era ciumento. Nesse caso, eu tenho duas coisas para analisar aqui. Quem seria o sujeito da minha oração? Carlos. E o que eu falo dele? Que ele era ciumento, certo? No caso, ciumento, gente, é uma característica, referente à personalidade do Carlos. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós temos um verbo de ligação que vai ligar, o sujeito à sua característica, sua característica específica. Então, nesse caso, nós temos apenas um verbo de ligação, certo? O que é o verbo de ligação? Esse caso do verbo ser, o verbo tem o verbo estar, tem outras listas de verbos no material de vocês de ligação que tem apenas essa função, ligar o sujeito a uma característica, específica. Substantivo, adjetivo, se for fazer uma análise morfológica aqui, tá? Agora presta atenção nesse caso aqui, Carlos recitou uma poesia de Camões. Aqui eu falei que ele era apenas ciumento, citei uma característica dele. Agora aqui, gente, eu tenho uma ação praticada pelo Carlos. Ele fez alguma coisa, certo? A gente tem uma ação praticada. Ele recitou uma característica. A gente tem uma outra função do verbo. Aqui o verbo revela um estado. Aqui a gente está falando de uma ação praticada pelo Carlos. Quando o verbo ele indica uma ação, nós não chamamos mais de verbo de ligação, que está indicando qualidade, característica, estado da pessoa, que seria a função de um adjetivo referente a um nome. Aqui nós falamos de verbos significativos. Por quê? Verbos significativos são aqueles que indicam a ação praticada pelo sujeito ou por alguém, pela pessoa, certo? Então vamos lá. Carlos, ele recitou o quê? Ele fez o quê? Uma poesia de Camões. Nesse caso, gente, que eu vou entrar com vocês, então, com a transitividade verbal. O que seria? A transitividade verbal é quando nós temos dentro de uma frase, a exigência de um complemento que o verbo ele pede. O Carlos ele recitou, mas ele recitou o quê? Uma poesia de Camões. Esse complemento, que é essa ação praticada para que eu consiga completar a ação, ele dá a possibilidade, então, de que aconteça dentro da frase a transitividade verbal. Tá? Por quê? Eu tenho um complemento em relação ao verbo, não à pessoa. Certo? Então, diferente daqui. Aqui, o ciumento, eu faço uma referência à pessoa, ao Carlos. Aqui não, aqui eu estou falando de uma ação que está sendo determinada pelo verbo. Então, é o complemento do verbo, não do nome.
tá? Por isso que a gente diz que a gente tem a transitividade verbal, certo? Por que existe a transitividade verbal nesse caso? Porque o verbo ele está exigindo um complemento, certo? Olha essa situação. Chegou um cara, né? Alguém chegou. Então a gente está tendo a ação de que alguém chegou. Chegou quem? Um cara. Eu poderia dizer assim, um cara chegou. Tem transitividade aqui? Não. Nesse caso, o verbo não está exigindo um complemento, porque a ação já está sendo feita pelo sujeito de que alguém chegou. A pessoa fez sozinha. Agora observa essa situação. Carol organizou. Mas o que ela organizou? O que o verbo pede? Uns números. Tá vendo? Verbos transitivos, gente, é quando a ação do verbo ela se dirige, ela cobra, né, no seu complemento aqui, ó, né, um sentido, alguma coisa que o complete. Então, por isso que existe a transitividade verbal. Ela ocorre quando nós temos um complemento após o verbo, tá? Que não envolve o sujeito, mas que o verbo pede um complemento relacionado à ação, não à pessoa, certo? Por isso nós chamamos de verbos transitivos, verbos que transitam, que pedem um complemento, tá? Só que dentro da língua portuguesa nós temos dois tipos, né? O verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, tá? Vocês lembram disso? Não, né? Nós vimos, né, nos estudos das preposições, que as preposições, gente, elas têm a responsabilidade de ligar uma palavra a outra, né? Então eu vou colocar para vocês aqui a minha primeira sentença. A gente pode conseguir dinheiro, tá? Quem seria o sujeito aqui? A gente, nós, né? O que a gente pode fazer? O que o verbo pede pra gente? A gente pode conseguir dinheiro, certo? Já que eu vou falar das locuções verbais, vamos focar aqui. Conseguir o quê? Dinheiro. O "o" seria preposição? Não. Tem preposição aqui no meio? Não. Então nós chamamos o verbo de transitivo direto, quando ele não vem regido por uma preposição, tá? A gente não tem uma preposição depois dele, certo? Então, verbo transitivo direto. E a palavra dinheiro, que seria um outro nome, né? Que é o complemento desse verbo, eu chamo, gente, de objeto direto. Certo? Objeto direto. Objeto direto. Certo? No meio da poesia, esqueci uns versos. Quem esquece, esquece alguma coisa. Vê lá se tem esse alguma coisa. Esqueci, quem esquece, esquece alguma coisa. Algumas, né? Esqueci o quê? Uns versos. Tem preposição aqui? Não. Entendeu? Então a gente já tem aqui verbo transitivo direto e o meu complemento eu chamo de objeto direto. O professor de português gostava de nós. Opa! Quem gosta, gosta de alguma coisa. Depois do verbo eu tenho uma preposição, não tem? Então eu falo que esse verbo ele é transitivo indireto. Por que indireto? Porque ele passa por uma preposição para depois chegar no complemento, né? Então ele gostava de. Quem gosta, gosta de. O verbo ele exige uma preposição na regência dele, tá? Gostava de quem? De nós. Então esse nós seria o meu objeto indireto. Então, objeto direto é aquele complemento verbal do verbo em que ele não tem como antecedente uma preposição. O objeto indireto é que, após o complemento do verbo, ele tem no meio, entre o objeto e entre o verbo, que seria esse complemento, uma preposição, certo? Ficou bem simples, né, gente, para vocês entenderem isso. E no caso de locuções verbais, o que seria uma locução verbal, gente? Eu vou colocar uma aula sobre verbos semana que vem para os alunos do 7º ano. Aí eu vou postar para vocês também, para vocês relembrarem,
né, sobre as locuções verbais. São dois verbos indicando uma ação. Locução é sempre quando eu tenho duas palavras indicando uma coisa só. Nesse caso, a gente pode conseguir. Eu tenho o verbo poder e o verbo conseguir dinheiro. Só que a predicação das locuções verbais, gente, como que ela acontece? Quando que eu vou indicar, né, aqui a transitividade verbal, como que ela se dá no caso de locuções? É sempre, gente, pelo segundo verbo. A gente pode conseguir dinheiro. Verbo poder e verbo conseguir. Pode, sempre no indicativo, tá? A gente pode, eu estou afirmando alguma coisa, conseguir no infinitivo, né, gente, na forma nominal, como eu já expliquei para vocês, ar, er e ir, né? Sempre terminação em R, em ar, er e ir. O segundo verbo, a gente pode conseguir o quê? Dinheiro. Então, o que? O não é preposição, seria um artigo, né? Então, se eu não tenho preposição, a gente fala que dinheiro, o verbo ele é transitivo direto e o dinheiro seria o meu objeto direto, certo? No caso de locução verbal, poder, conseguir, é sempre o segundo verbo em que eu vou fazer a minha regência, em que eu vou verificar a transitividade dele vai se dar pelo segundo verbo da minha locução. A gente pode precisar, quem precisa de dinheiro. Então a gente tem verbo transitivo indireto, porque depois do verbo eu tenho uma preposição, e o dinheiro seria quem? O meu objeto indireto. Então essa regra para locução verbal, tá? É sempre o segundo verbo. A transitividade, que seria o complemento que se dá dentro de uma frase em relação à ação do verbo, não da pessoa, tá? A ação estabelecida pelo verbo, certo? Não nesse caso, aqui como eu falei para vocês, de complemento que indica estado ou característica de alguém, certo? Mas sim o complemento exigido pelo verbo, como eu já falei para vocês antes, tá? Então, essa seria o conceito de transitividade verbal, um complemento que atribui sentido ao verbo, certo? Objeto direto é quando, né, verbo transitivo direto é quando a gente não tem uma preposição entre o verbo e o meu objeto direto. Verbo transitivo indireto é quando o verbo pede uma preposição. Quem gosta, gosta de. Nós seria quem, então? O objeto indireto. Tá? Gente, lembrando que esse objeto direto e indireto sempre vai ser um segundo nome aqui no meu predicado que vai aparecer. A gente tem o sujeito, que seria um nome, o professor de português, sujeito da minha oração. A partir do verbo, a gente tem o predicado, lembram disso? Ele gostava de quê? Gostava de nós. Aqui a gente pode ter o substantivo ou pronome, que é nesse caso, que é o pronome, né? Primeira pessoa do singular, que se refere-se a nós, tá bom? Então, pessoal, essa seria a nossa aula de transitividade verbal. Qualquer dúvida, é só vocês me mandarem mensagem, tá bom? Façam os exercícios, leiam o material de vocês, tá? Eu estarei aqui disponível para o que for preciso, tá? Tenha uma boa semana.